povo não se tem aquietado em mim. Porque se tivesse aquietado em mim, saberiam que eu sou Deus em todas as áreas. E muitos de nós não temos sabido nos aquietar. Nós temos estado muito atarefados como Marta, correndo de um lado para o outro, tentando resolver este ou aquele problema, correndo pelas coisas do mundo, e pouco temos tirado o tempo com Deus. E Deus diz que muitas pessoas ainda não sabem que eu sou Deus. Uma coisa é ouvir falar de Deus, e outra coisa é saber que Ele é Deus. Foi isto que Deus me disse. E muitos de nós ainda não sabemos que Ele é Deus. Ele mexeu o meu coração e eu chorei. Porque é verdade, muitos de nós ainda não sabemos como é que Ele é na realidade. Não sabemos. Sabemos ir até Ele com pedidos, mas não sabemos desfrutar da sua presença. Verdade ou mentira? Então, meus irmãos, Deus disse-me: alerta a minha igreja para começar a aquietar-se e esperar em mim, sabendo que eu sou mesmo Deus. Comece a fazer isso. Sabe porquê? Porque Deus diz que vem aí tempos muito maus. E se nós não soubermos que Ele é Deus, vamos enfraquecer, vamos deixar a nossa fé esmorecer, a nossa esperança desaparecer. Amém? Aleluia. E sabem, este ensino que estamos a dar sobre a unção a gente pode nos ajudar muito a buscar mais da presença de Deus. Nós começamos e iniciamos que ter a unção de Deus é, primeiro de tudo, saber estar com Jesus. Unção não vem enquanto nós não soubermos estar com Jesus. Temos que saber estar com Jesus. Amém? Porque aquele que não está com Jesus, que anda atarefado com tantas coisas, esqueça-se, não vai ter a unção. É saber estar com Jesus, saber aquietar-se. Não quer dizer que a gente não tenha coisas para fazer. Temos, mas tirar tempo de qualidade com Deus. E hoje a maioria das pessoas não tiram tempo de qualidade com Deus. Vamos começar a tirar tempo de qualidade com Deus. E então, na semana passada, eu comecei por falar, não vou rever tudo desde a lição no número 1 que nós demos deste ensino, mas a semana passada começamos a falar de certos impedimentos para a unção do Espírito Santo fluir na nossa vida. E a unção do Espírito Santo é poder na nossa vida. Nós nunca podemos nos esquecer isso. É poder para nós mantermos a nossa salvação e poder para que nós possamos receber as bênçãos de Deus e fluir nas bênçãos de Deus, ok? Então, a unção do Espírito Santo a certos impedimentos, tais como, eu falei sobre isso, tais como dúvidas. A Bíblia diz, aquele que duvida não espere que, diz isso em Timóteo, que receberá alguma coisa de Deus. Dúvidas. Hoje acredito em alguma parte da Bíblia, amanhã já não. Uns acreditam que Deus é um Deus que sara, mas são capazes de não acreditar que Deus é um Deus que prospera. Mas Deus é o mesmo Deus que sara e o mesmo Deus que prospera. Os irmãos entendem? Por isso não pode haver dúvidas. Amém? O estado também do nosso coração. Como é que está o nosso estado do coração? Como é que está a nossa comunhão com Deus? Como é que está a nossa comunhão com Deus? Temos tirado, eu falei sobre isso na primeira lição, temos tirado na realidade 1 hora para estar com Jesus. 1 hora, fechando a porta, desligando os telemóveis, desligando tudo para estar com Jesus. Temos feito isso. Como está o estado do nosso coração? Eu até falei que nós devíamos fazer como a maioria das pessoas fazem com os carros. Põe uma vareta para ver como é que está o óleo. Como é que está o óleo na nossa vida? Será que se Jesus vier hoje, nós somos daquelas virgens que têm óleo na sua candeia? Pergunte-se a si mesmo, como é que está a minha vida?
E nós vamos ser daqui, alguns de nós, a pensar nisso. É que Jesus está próximo a vir. Nós não sabemos quando, mas pelos sinais vemos que Ele está cada vez mais próximo. Outra coisa que impede o fluir da unção nas nossas vidas são as palavras da nossa boca. Que palavras é que temos estado a dizer? O que é que tem saído da nossa boca? Que palavras? E engraçado que Deus levou-me a 1 de Pedro 3, do verso 9 a 12. Vamos ler, eu sei que há várias traduções, interpretações talvez, mas vamos ler 1 Pedro 3, 9 a 12, eu vou ler aqui da minha Bíblia, vocês podem seguir ali, pode ser que seja a mesma. Diz assim, então 1 Pedro diz assim: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. É sempre bendizer. Bendizendo, amém? Sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. A minha pergunta aqui, quem quer alcançar a bênção? É uma herança nossa, a bênção é herança nossa. Mas note, para nós alcançarmos a bênção, temos que ter cuidado com o que dizemos. Temos que bendizer cada vez mais, ok? Continuando, diz, porque quem quer amar a vida, quem quer amar a vida? Amém? E ver dias bons, eu quero ver dias bons, amém? Note, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busca a paz e siga. Hoje em dia é tão fácil as pessoas saltarem de um lado para o outro em vez de escolherem reconciliação. É tão fácil. Eu tenho um problema com essas pessoas, eu digo honestamente. Se uma pessoa não se consegue reconciliar, prefere andar a saltar de um lado para o outro, cuidado. Eu tenho muito cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque Deus estava com Jesus reconciliando consigo o mundo e dando-nos a nós o ministério da reconciliação. Por isso, cuidado com essas pessoas. Amém? Então, nota, aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem daqui é justo? Todos nós, amém? E os seus ouvidos atentos às nossas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Assim, meus irmãos, com o conhecimento daquilo que rouba ou que nos impede, amém? Nos impede ou impede o poder de Deus nas nossas vidas, vamos ser cada vez mais ouvintes e mais praticantes da palavra de Deus. Vamos ser mais isso, porque para podermos manter a unção que Deus colocou na nossa vida. No momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, uma unção veio sobre a nossa vida. E nós precisamos manter e desenvolver essa unção, buscando cada vez mais a presença de Deus. Amém? Então, nós terminamos a semana passada falando de 3 tipos de unção. Falamos na primeira unção e depois demos uma entradinha para a segunda. Então, e a primeira unção é chamada a unção do leproso. E por que ela é chamada da unção do leproso? Porque esta unção representa o ato da salvação. E todo o crente passa por esta unção. Todo o crente passa por essa unção. É como eu disse, todos nós temos uma unção desde o momento que aceitamos Jesus. Primeiro porquê? Porque lepra simboliza pecado. E todos nós, antes de aceitarmos os germes pecadores, no momento que aceitamos Jesus, amém, fomos restaurados. Amém? Fomos vivificados, o nosso espírito reviveu. Então, a lepra simboliza o pecado, que é incurável para o mundo, mas curável para Deus. O homem não pode fazer nada para remover o pecado. O homem pode tentar tudo e mais alguma coisa para tentar remover o pecado, mas não consegue, amém? Remover o pecado e os seus efeitos. Mas o sangue de Jesus, esse sim, remove todo o pecado, não limpa, remove todo o pecado, amém? E limpa mesmo todo o pecado. Só o sangue de Jesus pode fazer isso, amém? Então hoje falaremos da
segunda unção, que é a unção do sacerdote. E há muitos crentes que não têm conhecimento desta unção, nem sabem como receber esta unção. Mas esta unção é aquela unção que confere poder para servir a Deus e para conduzir almas a Cristo. É uma unção que vem sobre nós para nos ajudar a ganhar almas para Cristo e nos dá poder, amém? Mesmo na nossa vida natural. Todos nós fomos chamados, como vimos a semana passada, em 1 Pedro 2,9 e em Apocalipse, talvez vamos ler Apocalipse 1,6, todos nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes para Deus, amém? Todos nós fomos chamados para isto. Mas isto não quer dizer, rei e sacerdote, quando a gente fala de sacerdote, não quer dizer que é alguém que está só por trás de um púlpito. Não, não é isso que quer dizer. Todos fomos chamados para ser sacerdotes, amém? Nós somos daqueles que ficam na brecha pelo próximo e fomos chamados para evangelizar. Isso é que é ser um sacerdote. Estão comigo? Estamos sempre na brecha para o próximo. Estamos sempre a pleitear a causa do próximo. Temos sempre amor para o próximo. Há sempre compaixão no nosso coração para o próximo. Isso é que é ser sacerdote, ok? E esta unção começa quando nós somos batizados no Espírito Santo. Okay? Não somos nós, não é o homem que batiza ninguém no Espírito Santo, é o próprio Deus que nos batiza com o Espírito Santo. E é a evidência, essa unção é a evidência de que nós estamos unidos a um corpo. Ok? Que estamos unidos a um corpo. E que corpo é esse? O corpo de Jesus. Amém? Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Amém? O crente que tem e flui nesta unção é um motivador de unidade, é um reconciliador. Volto a repetir, o crente que tem esta unção, ele gosta de unidade, ele gosta de reconciliação, ele ama reconciliação. Estão comigo? Salmos, lemos a semana passada, Salmos 133, o verso 1 e o verso 2, que diz que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E depois diz algo interessante, diz que ali nessa união, é nessa união, amém, que o óleo escorre. Na união, o óleo ou a unção escorre. Amém? Vai descendo, amém, da cabeça, vai passando para o corpo. Ok? É ali na união. Por isso a união é muito importante. E numa união tem que haver sempre reconciliação. Ok? Quem está envolvido na união tem que ter um espírito de reconciliação. Então, esta unção sacerdotal flui na unidade, ou quando a igreja funciona como um corpo. Sacerdote é aquele que ministra a favor do próximo. Amém? E nunca contra o próximo. É aquele que leva o próximo a Deus e que está entre Deus e o homem. Amém? Está entre um e o outro. O propósito desta unção é trazer comunhão. Envolve amor, envolve entrega, envolve compaixão. Amém? Para com o próximo. Envolve tudo isso. No dia de Pentecostes, 120 crentes estavam reunidos, como os irmãos sabem, no cenáculo, com o mesmo propósito. Estavam lá com o mesmo propósito. O Espírito Santo desceu sobre ele, como vocês lembram, está no livro de Atos, em forma de fogo, não é? Com poder. E eles saíram daquele lugar, e note, quando eles saíram daquele lugar, o seu primeiro movimento, a sua primeira ação foi evangelizar. Ou seja, um sacerdote é daquele que tem compaixão pelas pessoas que estão à sua volta e vai logo evangelizar. Ok? Tem logo o desejo que outras pessoas sejam salvas, que conheçam o amor de Deus, amém? Que sejam transformadas, há um desejo no coração dessa pessoa, amém? Então, e vimos que nesse dia 3.000 pessoas foram salvas. A unção sacerdotal não vem de uma vez só, como no caso da unção do leproso. A unção do leproso, amém? A gente arrepende-se do nosso pecado, aquela unção vem sobre nós, é só uma vez. Fomos salvos, é uma vez, ok?
Nós não somos salvos todos os dias, é uma vez. A salvação foi-nos dada um dia, amém? Por Jesus. Mas a unção sacerdotal, amém? É uma coisa diária. Os sacerdotes no Antigo Testamento, diariamente, amém, eles eram ungidos com óleo. Tinha que ser uma coisa feita diariamente. Eles eram limpos e eram ungidos com óleo diariamente. Precisamos também da unção diária de Deus, porque ela vai nos levar não só a ter um companheirismo com o Espírito Santo assim mais forte, mais unido, amém? Nós vamos querer conversar mais com Ele, andar mais com Ele, amém? Vamos ter um companheirismo mais forte com o Espírito, mas vai-nos também, essa unção vai nos trazer também mais conhecimento de Deus, mais poder, mais revelação. Nós vamos crescer em poder e em revelação. Amém? Estão comigo? Amém. Ok. Hoje muitos crentes querem permanecer só na unção do leproso. Eu estou salvo, eu estou bem. Eu já estou salvo, está tudo bem. Olha, os outros é com eles, a vida é deles. Eu já estou salva. Não, nós estamos aqui para fazer diferença. Amém? E então, muitas dessas pessoas que ficam na unção do leproso, mas querem ser sacerdotes, querem reconhecimento dentro da igreja, querem, deixem-me dizer assim, querem um púlpito, querem uma função, mas não querem, muitas das vezes, amém, pagar o preço por um irmão, se for necessário. Irmãos, estão comigo? Não querem estar envolvidos com o próximo, querem estar no corpo, mas não operar para o bem do corpo. São pessoas que estão com os ouvidos surdos no que diz respeito ao estar juntos, à união e à reconciliação. São pessoas que estão surdas a isso. Mas João 10, 27, os irmãos podem ler, o Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, amém? E me seguem, ouvem a minha voz, ou seja, a verdadeira, vocês vão conhecer a verdadeira ovelha como aquela que obedece à palavra de Deus, que é obediente, que é fiel, amém? Que sabe estar no lugar em que Deus a colocou, amém? Nós temos que entender isso. Deus coloca-nos num lugar, mas há muitas pessoas que não gostam por vezes de estar naquele lugar e saltam para outro, mas não é assim. Deus sabe melhor. E às vezes as pessoas pensam, não, Deus não sabe, não era ali que eu devia estar ali. Sério? Os irmãos entendem? Temos que ter cuidado, nós temos que obedecer à voz do nosso pastor. As ovelhas dão ovelhas, como os irmãos sabem, amém, e pertencem a um rebanho. Não pertencem a 2 e a 3 rebanhos, pertencem a um rebanho. A unção do leproso vem só uma vez com a salvação. A sacerdotal deve ser cultivada dia a dia. Porquê? Porque pode-se perder, nós podemos perder essa unção. Porque se o pecado entra no nosso coração, a unção pode se extinguir. Se nós deixamos amém, o pecado entrar em nosso coração, se nós não queremos viver em reconciliação, amém, nós achamos que já estamos salvos e chega, então nós podemos perder essa unção. Estão comigo? Então há uma necessidade desta unção ser renovada. Por isso é que em Efésios 5:18, Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Este enchimento é que vai fazer essa unção fluir e nós crescermos, ok? Precisamos ser cheios do Espírito Santo, ok? Vou falar então da terceira unção, que é a unção real. Então, uma vez que nós já passamos pela primeira, pela segunda sacerdotal, a primeira do leproso, a segunda sacerdotal, nós não devemos ficar por aí, devemos querer mais, porque Deus tem sempre muito mais para nós. Quem sabe que Deus é um Deus de coisas novas a cada dia? Amém? Então Ele tem sempre algo mais para nós. Então nada se pode comparar à unção real, a mais poderosa de todos. Esta unção leva o crente a uma posição de poder muito maior, mas também a um conhecimento muito maior de Deus, daquilo que Deus é, do caráter de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Jesus. Leva-nos a um lugar muito maior. Amém? E é uma unção que nos dá poder e autoridade. Amém? Até para, não só para expulsar os demónios, mas até para ressuscitar mortos.
ok? Porque o Senhor Jesus diz que milagres maiores do que aqueles que eu fiz, vocês fariam. Amém? Então, tente entender isso. Então, a unção real é mais, deixem-me dizer assim, mais difícil de receber e manter, porque é dada àquele que aceita Jesus de coração e sabe pagar um preço. Amém? Não é para todos, porque nem todos pagam o preço, não é? E ela vem quando o crente obedece de coração. É debaixo desta unção que nós ouvimos muitas das vezes a palavra rema, a revelação. É quando Deus revela-nos algo, amém, acerca de uma promessa, e nós aprendemos a receber aquela promessa porque recebemos a revelação, porque fomos à busca, porque estamos mais chegados a Deus. Lembra-se da história de Marta e Maria? A Marta andava atarefada com as coisas do mundo, a ouvir coisas dali, a ver coisas da colar, a fazer aquelas coisinhas. Mas Maria escolheu a melhor parte. E o que é que ela recebeu? Mais unção, mais de Deus. Amém? Então, esta unção vem sobre nós, vem sobre quem só, não vem só sobre aquela pessoa que está a aquecer a cadeira, ela vem sobre aquela pessoa que está disposta a ir, a pessoa que está disposta a dizer: Senhor, eis aqui, eu dou-te a minha vida, e faz os possíveis para obedecer a Deus, seja em que área for. Se Deus diz: olha, vai para a Etiópia, ela vai para a Etiópia. Amém? Requer um preço. Ok? Esta unção vem para quem se compromete, quem é consagrado, quem é fiel. É alguém que é fiel na obra. Não é alguém que, não sei se isso é para os dias de hoje. Não, é alguém que confia na palavra de Deus. Está escrito, é de Deus. Amém? Não fica na dúvida. Ok? Então vamos ver estes 3 tipos de unção, por exemplo, na vida de David. Sabem quem é David? O rei David. Amém? E Salmos 92, verso 10, há várias traduções, e eu escolhi esta também, mas há uma que diz de maneira diferente e eu já vos digo. O Salmo 92, 10 diz assim: Tu reerguestes, 92, 10... Porém, tu exaltarás o meu poder como o boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Ouçam esta da Bíblia atualizada de João Ferreira. Não, como é que é? King James, é isso, desculpem. Salmo 92, 10 diz assim: Tu reerguestes como um chifre de búfalo a minha fronte, derramaste sobre mim óleo balsâmico e revigorante. Outras Bíblias dizem óleo fresco. Note, aqui diz óleo balsâmico e revigorante. Ou seja, é um óleo que cura, é um óleo que dá poder. Amém? É um óleo que dá poder. Então nós vemos aqui que David está a dizer: tu derramaste sobre mim e eu ergui a minha fronte. Eu fui erguido, eu fui levantado a uma posição maior, ok? Então a primeira unção de David, como os irmãos não sei se sabem, mas a primeira unção de David ocorreu quando o profeta Samuel foi ver Jessé, o pai de David, e os seus irmãos. E ali, sabem dessa história, está em 1 Samuel 16. Diga lá comigo, trabalho de casa. Ler 1 Samuel 16. Eu dou sempre trabalho de casa, não sei se vocês cumprem, mas está bem. Mas 1 Samuel 16 conta a história, amém, de que o profeta Samuel foi ver o pai de David e os seus irmãos, porque Deus tinha-lhe dito: vai ter com aquela família, porque eu vou levantar um rei, vou ungir alguém como rei daquela família. Então Jessé trouxe todos os seus filhos e eles foram passando um por um perante o profeta. E ele sempre dizia: não é este. Até que por fim
o Jessé disse, não tenho mais nenhum. E ele diz assim, de certeza, não tens mais nenhum filho? E ele disse, tenho um, mas é muito moço, é muita criança, é moço, está a pastorear as ovelhas. E ele disse, o profeta disse, não, vai chamar ele. Eles chamaram, e quando David vinha a entrar, o Senhor sussurrou no ouvido, vamos dizer assim, do profeta, e disse, é este, ungiu. Aí foi a primeira unção de David, amém? A segunda unção de David ocorreu anos mais tarde, quando David foi ungido em Hebrom. Ele andava fugido do rei Saul, que o andava a perseguir, e em 2 de Samuel 2,4, podemos ler só um bocadinho para os irmãos verem, amém? Ele ali em Hebrom, junto com alguns, pode-se dizer assim, assassinos, alguns homens que vieram ter com ele foi ungido. 2 de Samuel 2,4. Foi ungido. Então os cidadãos de Judá foram a Hebrom e ali ungiram David rei, da tribo de Judá, ok? Foi ungido rei da tribo de Judá. 7 anos depois desta unção, 7 anos e meio mais tarde, ele é ungido como rei sobre todo o Israel. Isso está em 2 de Samuel 5, verso 3. Só para os irmãos verem, Samuel 5, 3 diz assim: todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei David em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei de todo o Israel. Ok? Aqui é que David foi exaltado, rei sobre toda a nação. Amém? Esta é a unção real. Ok? Então, esta unção que vem sobre as nossas vidas começa no nosso primeiro gatinhar com a palavra. Quando nós aceitamos Jesus, estamos no nosso gatinhar, estamos a aprender a andar nas coisas de Deus, amém? Estamos a aprender a servir na obra, estamos a aprender a ser servos, amém? Estamos a aprender a ser servos das pessoas à nossa volta, amém? E isso abre a torneira para a unção começar a fluir, começando pela primeira, a segunda, amém? Que fala de estarmos num corpo, amém? A segunda unção na vida de David, como eu vou só explicar aos irmãos, foi seguida por intensos conflitos com a casa de Saul, do rei Saul. Muitos conflitos com a família de Saul. Novamente, esta unção em nós manifesta-se como nós nos estamos a comportar com os irmãos. Que tipo de família somos nós na realidade em Cristo? Até que ponto somos nós capazes de ir para trazer paz e unidade ao corpo? Até que ponto? Até que ponto estamos nós dispostos a ir ganhar almas para Cristo? Porque isso é mostrar amor ao próximo. Até que ponto? Será que nós nos acomodamos só nas cadeiras agora? Até que ponto? Notem que foi só depois da terceira unção que David recebeu domínio e autoridade sobre toda a nação de Israel. Deus nunca nos levará à unção real enquanto nós não desbravarmos aquilo que nos impede de lá chegar. O que é que nos impede de fluir? Já não estou a falar na terceira unção, de fluir na segunda unção. De ser verdadeiramente corpo de Cristo. Saber perdoar, remover o orgulho e o ego é importante para fazer fluir essa unção. Entendam que mesmo entre famílias, nem tudo é um mar de rosas. Já descobrimos isso, não descobrimos? Nem mesmo entre famílias, nem mesmo entre marido e mulher, nem mesmo entre pais e filhos. Não é um mar de rosas. Amém? Mas nós fazemos tudo por tudo para manter a família. Ou o casamento. Fazemos ou não fazemos. Por isso, apoiem e amem a vossa família espiritual. Ainda estão comigo?
Os apóstolos também experimentaram as 3 unções. A primeira teve lugar quando Jesus soprou sobre eles e disse: ide pelas aldeias, pelos lugares, amém? Ele disse isso em João 20, 22, ele disse: recebei o Espírito Santo. Foi quando ele os mandou ir de 2 em 2 pelas aldeias, ok? Lembram-se disso? A segunda sucedeu quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, está no livro de Atos, o capítulo 2. A terceira aconteceu depois da decisão dos discípulos obedecerem mais a Deus do que aos homens. Atos 4:31 diz o seguinte: e tendo orado, Atos 4:31, desculpem. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Novamente, notem, quando o poder do Espírito vem sobre nós, é para evangelizar, é para sair. Mas muitos de nós não queremos esta unção. Muitos dizemos: mas eu já falei meu vizinho, mas eu já falei o meu colega, eu já falei. E então nós decidimos, de certa maneira, como é que é dizer? Não é acalmar, é simplesmente dizer: olha, eu fico só por aqui. Não vou fluir mais nesta unção. Estão comigo ainda? Note, eles anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, os religiosos tinham ameaçado os apóstolos. Se eles saíssem à rua para falar de Jesus, e ameaçaram. Eles disseram por palavras minhas: se vocês continuarem a pregar no nome de Cristo, vão ser lançados na prisão. E nós sabemos, amém, pelo livro de Atos, que muitos foram presos, lançados na prisão e por aí. Mas os apóstolos não se deixaram amedrontar por isso. E Deus lhe enviou então uma unção maior, real. Amém? Aquela que produziu uma manifestação sobrenatural, amém? Com o poder de eles atingirem o mundo. Não só Jerusalém e as cercanias, mas para irem para todo o mundo. Amém? O lugar, como nós vimos, estremeceu e eles começaram a sair e com ousadia, e multidões foram adicionadas à igreja. Atos 5, versos 12 e 14. Eu lembro-me quando nós estávamos na África do Sul e acabamos de fazer a nossa escola bíblica, Deus disse: a unção está sobre vós, e depois, e nós deixamos tudo. Porque a unção de Deus estava sobre as nossas vidas. Eu vou dizer, graças a Deus foi fácil, mas foi difícil deixar certas coisas. Os irmãos entendem, com Deus é fácil, mas ao mesmo tempo a nossa carne chora por certas coisas. Mas nós soubemos crucificar a carne para fazer a vontade de Deus, amém? E graças a Deus por isso, vocês hoje são crentes. Muitos de vós aceitaram Jesus conosco. Verdade ou não? O preço valeu a pena para ver vocês aqui conosco. Amém? Então, em Atos 5, versos 12 e 14, diz assim: amém? E depois, o poder estando sobre os discípulos, vejam lá o que acontece. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Note, eles sinais eram feitos. E no caso, se nós formos ler o verso seguinte, o verso 15, note que a unção na vida de Pedro era tão poderosa que as pessoas eram curadas só quando ele passava. A sua sombra caía sobre alguém e essa pessoa era curada. Só a sua sombra. Amém? Note que diz ali: ao ponto dos doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse
sobre alguns deles. Lindo, não é? Nós vimos isso acontecer no nosso ministério. Tantas coisas dessas. Sim, a terceira unção produziu um poder maior na vida dos apóstolos. E o resultado, amém? Grande número de almas. Tudo isto tem a ver com almas virem a Cristo. Para isso é que nos é dado o poder. Amém? Para Deus tocar vidas. Amém? É preciso fluirmos cada vez mais nesta unção. Nós precisamos nos chegar cada vez mais a esta unção. Porque o mundo está a gemer, irmãos. O mundo está a gemer. Precisa de nós. Diga lá assim, o mundo precisa de mim. Precisa. Quem sabe o seu vizinho, o seu colega de trabalho, ou na escola. O mundo precisa de nós. Não se esqueçam que Jesus só operou também através da unção do Espírito Santo. Jesus só começou a operar depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Então nós também precisamos dessa unção. Precisamos, amém? Assim o Espírito fez com que, através desta unção real sobre os apóstolos, fez com que o mundo inteiro tomasse conhecimento da sua chegada. Em Atos 2:2 nós vimos isso, amém? Que diz, e de repente veio do céu, como que um som, não era um som, como que um som, como um vento veemente. O Espírito não é um vento, é como um vento, o barulho, amém? Impetuoso, e encheu toda a casa dos que estavam assentados. O Espírito Santo é uma pessoa, não é um vento, não é uma bomba, amém? Não é um som, é uma pessoa que quando se manifesta, algo acontece à nossa volta. Amém? Chamas de fogo apareceram sobre os 120 e começaram a falar em línguas e saíram para as ruas para proclamar, amém? As maravilhas de Deus. E pessoas de vários lugares, várias nações estavam ali reunidas, maravilhavam-se e diziam, quem são estes homens indoutos? Está em Atos 2:2. Quem são estes? Estão a falar na nossa própria língua. Quem são estes? Eles estavam maravilhados com aquilo. Quando a unção de Deus vem sobre a nossa vida. Amém? Eu lembro-me uma vez na África do Sul, a unção veio sobre mim, nós tínhamos um casal lá que tinha vindo da Índia, acho que eu não quero falar mal, e eu de repente comecei a falar em línguas no meio do culto e dei a interpretação como naturalmente se faz, mas depois no fim aquele casal veio ter comigo e diz assim, tu sabes falar na nossa língua nativa? E eu olhei para eles e disse, não. E eles disseram, não, tu falaste, acabaste de falar e a gente percebeu, Deus disse que nos ama e que tem um propósito para as nossas vidas. E eu fiquei, ok, Deus faz-nos fazer coisas que nós nunca pensamos poderíamos fazer. Amém? O Espírito Santo é gentil, Ele é consolador, Ele é amigo, mas quer que tomemos conhecimento deste tipo de unção que Ele pode derramar sobre as nossas vidas. Quer produzir em nós o interesse pelas almas perdidas. Pedro, que semanas antes de ter traído o Senhor, Pedro declarou, semanas antes tinha traído o Senhor, amém? O galo cantou 3 vezes e ele lembrou-se que tinha traído o Senhor em frente àquela fogueira, amém? Mas em Atos 2, depois de receber o Espírito Santo, ele diz, Atos 2, 38 a 41, deixa a palavra de Deus falar, amém? Diz assim, orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E note, e recebereis o dom do Espírito Santo. Continuando, até o 41. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, amém? A todos os que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E nós fomos chamados. Amém, amém. Amém? E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando, sede salvos desta geração que perece. Sede salvos. Amém?
E depois diz que naquele dia agregaram-se, amém, à igreja quase 3.000 almas. Nós saberemos se o Espírito Santo está na vida de alguém ou não pelo desejo que essa pessoa tem também de ganhar almas, ou pelo envolvimento com a obra de Deus, amém? Porque não foi o homem que instituiu a igreja, foi Deus que instituiu a igreja. Amém? Muitas pessoas pensam que foi o homem que instituiu a igreja. Não, foi Deus que instituiu a igreja, deu ordem aos seus apóstolos e começaram a haver igrejas. Amém? Então, nós precisamos ver, quando as pessoas estão envolvidas na obra, amém? A palavra diz, porque a palavra disse, vós recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Somos testemunhas de Jesus? Não se esqueçam do vosso amém. O Espírito Santo não nos é dado a fim de desfrutarmos piqueniques espirituais, mas sim para termos poder para testemunhar e falar às pessoas a respeito do amor de Deus e do amor de Jesus. Vem aí a Páscoa. O que é que nós estamos a fazer para ganhar almas para Cristo? O livro de Atos mostra que quem tem o Espírito Santo não opera sozinho ou está separado da comunhão com o corpo. A unção vem sobre aqueles que perseveram, que estão juntos, que estão em oração. Amém? Veja isso em Atos 2, e eu estou a terminar, amém? Atos 2, 42 a 47 diz assim, falando dos apóstolos, diz assim, 2, 42 a 47, diz assim, olha, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, os discípulos, aqueles que foram aceitando Jesus, perseveravam no ensino dos apóstolos, note, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ver, vamos continuar? E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Sabe, no outro dia li não sei se foi no Facebook, não quero falar à toa, li em qualquer lado, amém, não sei aonde, mas li que hoje a igreja do Senhor Jesus não tem temor, fazem o que querem dentro da igreja, não há temor, não há reverência, cuidado com isso. Amém? E diz assim, na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Continuando. E todos os que criam estavam reunidos e tinham tudo em comum. Note, e tinham tudo em comum. Hoje em dia, quem é que tem tudo em comum? Continuando. Vendiam suas propriedades. Quem hoje vende as suas propriedades e dá para a obra de Deus? Vendia suas propriedades e bem e dividia o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O verso seguinte, e é o último, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Muitas destas coisas nós não fazemos. Não fazemos hoje, amém? É nessa atmosfera de partilhar, amém? Isto é que é corpo, é que Deus, amém, juntava cada vez mais pessoas à igreja. Não se destacavam aqui pessoas desligadas da comunhão com os irmãos ou com o corpo, não, estavam todos ligados, eram um. E por último, o Espírito Santo fluirá miraculosamente de nós para outras pessoas. Amém? Como diz em Atos 3, a história de Pedro e João, que iam ao caminho do templo. Amém? E à entrada do templo encontraram ali um coxo pedindo esmolas. E Pedro olhou para ele e disse-lhe, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu dou-te, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Note, Pedro fitou primeiro os olhos nele, e tal devia
aquele fitar de Pedro sobre aquele coxo devia ser tão amoroso, tão cheio de compaixão, amém? Que tanto era o amor de Pedro para que aquela pessoa fosse salva e curada, que ele foi levantado. Que Deus usou. Amor e compaixão libertam a unção. Mas estou comigo? Foi por isso que Pedro disse: levanta-te e anda. O que Pedro tinha estava a fluir, e era a unção ou o poder do Espírito. Por isso ele tomou o coxo pela sua mão, o ergueu, e ele foi totalmente curado. O Espírito Santo não nos é conferido simplesmente para nosso prazer. É sempre, sempre para bem do próximo. Mas muitas das vezes nós centramos-nos em nós mesmos. Mas é sempre para o bem do próximo. E quando nós fazemos bem ao próximo, amém? Nós somos abençoados também. Ok? Estão comigo? Ele vem, o Espírito Santo vem para capacitar-nos, principalmente, a testificarmos poderosamente do amor, amém, do nosso Deus por nós. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Senhor, que realmente, como tu disseste, Senhor Jesus, tu disseste que tu ias para o Pai, foste para o Pai, mas tu disseste que enviarias o teu Espírito e Ele estaria conosco todos os dias. E Ele tem estado conosco neste mundo. Este mundo pecaminoso, este mundo, Senhor, em que nós hoje dizemos que te amamos e amanhã, Senhor Deus, por qualquer dificuldade nas nossas vidas, Senhor, nós ficamos na dúvida, nós esmorecemos na esperança, nós inclusivamente perdemos a fé e o nosso amor por ti parece que esfria, Senhor, ou chega mesmo a esfriar. Mas tu mandaste o teu Espírito, Senhor Deus, para que Ele, Senhor Deus, nos ajudasse, nos desse força, se nós nos chegássemos a ti. E se nós confiássemos, Senhor, verdadeiramente, que tu não nos deixaste sós. Nós não estamos sós. Que cada um de nós receba essa revelação no seu coração, que não está só. Que o Espírito Santo está em nós e que Ele nos dará poder para enfrentar as dificuldades da vida. E que o Espírito Santo é a pessoa mais querida, Senhor, também da Trindade. É aquele que é consolador, é aquele que é amigo, é aquele que revela Jesus, é aquele que dá poder, é aquele que está presente em qualquer momento das nossas vidas. Porque tu prometeste jamais nos deixar, jamais nos desamparar. Por isso, Pai, obrigado pelo teu Espírito. Ajuda-nos a fluir com Ele. Mas nós sabemos que para fluir com Ele temos que saber estar com Jesus. Temos que receber a obra redentora de Jesus na cruz. Temos que saber nos aquietar em Ti. Temos que, Senhor, acalmar a nossa mente, não deixar que a nossa mente vagueie com pensamentos de outras coisas, mas que a nossa mente esteja focada também em Ti, Senhor. Porque Tu dizes que nós devemos renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa mente com a Tua palavra, Senhor. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a aquietarmos em Ti. Nós queremos viver debaixo dessa unção do poder. Queremos viver, Senhor, segundo o novo homem, aquele que nasceu do novo. Senhor, aquele que está vivo para Ti, Senhor. Queremos que o nosso verdadeiro homem espiritual, o nosso espírito, Senhor, esteja sempre alerta, porque está sempre em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por sermos novas criaturas. Obrigado por sermos cheios do Espírito. E obrigado, oh Deus, porque é uma unção sobre a nossa vida que nos capacita, Senhor Deus, para ser parte do corpo, mas também para evangelizar e ganhar almas para Ti. Obrigado, oh Deus, em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém e amém. Se alguém precisar da oração, amém. Estamos aqui para isso. E não se esqueçam, domingo cá estaremos.
uma vez mais. E para a próxima semana, não se esqueçam que é Páscoa. Amém? Que os vossos corações estejam abertos para aquilo que o Senhor quer falar convosco. Amém? Durante essa semana. Vamos nos lembrar da obra redentora de Jesus na cruz. Vamos nos lembrar tudo aquilo que Ele passou por nós. Amém? Vamos tirar tempo de qualidade para Ele. Mas que não seja só durante esta época, mas que seja sempre. Dê um sorrisinho lindo a alguém lá de si e diga assim: tira tempo com o teu Deus.